A paz do Senhor, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cá estou eu novamente, vim compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. E eu espero que o Senhor fale com vocês novamente, assim como Ele tem falado comigo também. Que possamos guardar essa palavra dEle dentro do nosso coração. Amém? Faremos uma oração, então, antes de nós darmos continuidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sou grata a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor está me dando novamente de falar com os Teus filhos, Pai. Peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor coloque esta palavra no nosso coração, que possamos entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar conosco. Senhor Deus, graças dou a Ti também por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para respirarmos e para fazer a nossa parte, Pai. Guarda-nos, Senhor, guarde os nossos, cuide de cada um de nós, que tenhamos um dia agradável em Tua presença. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal e dê-nos força para continuar dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma passagem que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Uma passagem bem conhecida, mas eu vou tentar tratar com vocês um assunto um pouco diferente. Algumas informações diferentes, coisas que podem nos ajudar a dar um entendimento melhor também em algumas coisas. Atos capítulo 12, a partir do versículo de número 1, tá bom? O título é: Herodes manda matar a Tiago, Pedro é livre da prisão e morre Herodes, morte de Herodes, tá? Versículo 1 diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 caternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continuava orando por ele. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Vamos ler só até aqui, tá bom? A respeito aqui dessa passagem, nós vemos que esse milagre, que foi a libertação de Pedro da prisão, ele aconteceu por quê? Versículo 5. A igreja fazia contínua oração por ele, tá bom? Foi isso, a igreja que estava firmada na rocha, que é Jesus. Pedro, que estava também firmado em Jesus. Pedro cria, Pedro acreditava, Pedro cumpria o ID de Jesus. E por que Pedro foi preso? Exatamente por isso, porque ele cumpria as ordenanças do Senhor, porque Pedro acreditava em Jesus Cristo, acreditava em Deus, e ele se dispôs a fazer a obra, a cumprir com o chamado dele. Neste capítulo, nós aprendemos também que não há impedimentos para a propagação do Evangelho.
Por quê? Porque Pedro estava levando a palavra do Senhor. Então Herodes, que já é o primeiro nome que eu quero destacar para vocês, que aparece lá no versículo de número 1, Herodes não estava satisfeito com isso. Tanto que Herodes mandou matar Tiago a fio da espada. Tiago foi degolado porque ele levava a palavra do Senhor. E aí Herodes viu que os judeus tinham ficado felizes com a morte de Tiago. Herodes decidiu mandar prender Pedro para que fizessem o mesmo com ele na frente das pessoas e que o povo judeu se alegrasse com Herodes e o aceitasse um pouco mais, ficasse a favor dele. Por isso ele queria fazer isso com Pedro também, ele queria uma aprovação do povo. E nesse início da igreja, nesse início que nós vemos aqui no capítulo 12, nós vimos que as pessoas que se dispunham a levar a mensagem do evangelho, elas estavam sofrendo perseguições terríveis. As pessoas, muitos deles, versículo de número 1 diz, alguns da igreja estavam sendo perseguidos. Por que refere-se a alguns? Os líderes estavam sendo perseguidos, porque os líderes estavam à frente do povo, os líderes falavam pelo povo. Então os líderes, se fossem destruídos, eles acreditavam que as pessoas subordinadas desistiriam, eles iam acabar com aquele complô, com aquele grupo que estava levando a mensagem do evangelho. Muitos daqueles líderes foram perseguidos, foram açoitados, como Tiago, foram mortos, degolados a fio da espada, eles eram queimados, alguns crucificados também, açoitados. Então, os líderes que estavam à frente, eles estavam passando por momentos cruéis, por momentos terríveis, certo? Hoje, nós podemos dizer que o que a gente vive é apenas uma intolerância religiosa, porque eu não vejo nenhum de nossos irmãos, pessoal aqui do país em que a gente mora, especificamente, sendo perseguidos, sendo açoitados, sendo presos por levar a palavra do Senhor. Refiro-me aqui ao Brasil, tá bom? Hoje o que a gente vive é apenas uma intolerância. Se você fala a palavra do Senhor para uma pessoa que realmente não quer ouvir, uma pessoa que não suporta, uma pessoa que ela é influenciada pelo mal mesmo, ela pode tentar agredir, ela pode xingar, ela pode querer te insultar, te humilhar. Porém, nós não vemos pessoas sendo crucificadas por levar a palavra do evangelho. Nós não vemos pessoas sendo queimadas, pessoas sendo presas, sendo açoitadas, perdendo a cabeça aqui no país que a gente vive por levar a palavra do evangelho. Muito pelo contrário, eu acho que nós vivemos uma situação muito cômoda aqui. Nós somos muito confortáveis, nós temos essa liberdade de fazer, de levar a palavra, de pregar em rede social, pessoalmente, nas ruas, em outros lugares abertos. Nós temos essa liberdade. Hoje, o ambiente que a gente vive, hoje as igrejas que nós temos são igrejas lindas, a maioria delas são lindas, são bem feitas, tem piso, tem gesso, molduras, tem lâmpadas de LED, é uma ornamentação, uma coisa tão linda, né, que se comparado aos tempos antigos que os apóstolos viveram, eles não tinham praticamente nada, eles se reuniam nos pequenos lugares que eles tinham, lugares de terra, lugares abertos, eles sentavam no chão, não é? A passagem que diz quando Jesus se reuniu lá à beira d'água para poder levar a palavra, o povo todo sentou no chão. Quando Jesus contava as parábolas dele, o povo sentou no chão e lá eles ficaram por muito tempo ouvindo a palavra. Hoje nós sentamos no banco de uma igreja que é muito confortável e às vezes as pessoas não conseguem ficar 2 horas sem reclamar da hora, sem reclamar disso, reclamar daquilo, e levanta e faz isso e faz aquilo. Hoje é muito mais agradável para a gente o ambiente e nós não sabemos dar valor ao que nós temos. Essa é a realidade, certo? Então nós vivemos confortavelmente, nós temos um ambiente agradável, nós temos uma situação aqui que no país que a gente vive, grande parte são cristãos. Nós estamos no meio do nosso povo. E por que essa dificuldade de sentarmos no banco, de ouvir a palavra pelo tempo que for necessário ali? Certo? Por que a dificuldade hoje das igrejas encherem os bancos nos dias de culto? Por que a dificuldade das pessoas elas estarem ali naquele momento? Hoje é muito mais difícil.
Hoje é mais difícil mesmo nós tendo tudo. Eu digo que a gente tem tudo porque não há necessidade. A gente não precisa de muitas coisas. Nós temos muito mais do que a gente precisa, certo? Em outros países que nós vemos aí a situação que os missionários eles vivem, onde eles tentam levar a palavra do Senhor, são lugares que não tem uma Bíblia para as pessoas. Às vezes as pessoas elas compartilham de uma Bíblia, muitas pessoas juntas, porque eles realmente não têm. E hoje nós temos tudo e ainda a gente não dá valor. Hoje tem pessoas que têm 7, 8, 9, 10 Bíblias em casa e ainda não dá valor à palavra do Senhor. Então nós temos que entender isso, que antigamente os apóstolos eles não tinham praticamente nada financeiro, não, mas eles tinham a palavra, eles tinham a presença viva do Senhor ao lado deles e eles valorizavam isso. Aleluia. Nessa passagem aqui de Atos 12, eu quero citar com vocês 2 nomes importantes. Tá bom? O primeiro nome que eu quero citar com vocês é o de Pedro. Inclusive, eu tenho aqui algumas características dele, tá bom? Eu quero passar para vocês. Se bem que, sobre Pedro, a maioria de nós conseguimos dar características sobre ele, né? A gente ouve muito falar de Pedro, do temperamento dele, da forma como ele era para frente, de tudo que ele fazia. Mas é bom a gente falar um pouquinho dele para depois entrarmos no segundo nome, tá bom? Bora lá, então. Pedro, nós sabemos que Pedro, ele foi um dos discípulos que eram mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Junto de Jesus, eles eram os mais próximos, certo? Pedro, ele exercia uma função de liderança na frente dos outros discípulos, porque ele era mais para frente. Pedro falava, Pedro questionava, Pedro sabia de muita coisa, né? E ele perguntava mesmo se ele tinha dúvida, se ele queria saber alguma coisa a respeito de Jesus, ele conversava com Jesus. Pedro era um homem direto, né? Ele tinha um temperamento forte. E a Bíblia relata alguns erros que Pedro cometeu. Mas por que a Bíblia fala sobre os erros de Pedro? Para nos mostrar que mesmo Pedro tendo andado com Jesus, Pedro tendo sido um discípulo, apóstolo, ele era um ser humano. E às vezes o temperamento dele, a personalidade dele, levou ele a alguns erros. Assim como o que acontece com a gente também, certo? Pedro chegou a cortar a orelha de Malco, né, com uma espada, tentando livrar Jesus, naquele momento do Getsemane. Pedro foi quem negou Jesus por 3 vezes também. Jesus informou a ele, Jesus já adiantou que ele o faria, e Pedro disse que isso não ia acontecer. E realmente aconteceu, certo? Em Marcos 14, 29, Pedro se considerou melhor que os outros. E isso às vezes acontece, né? Fala o que sai da cabeça, como ele era espontâneo, assim, ele já pensava, ele falava, e aí acontecia. Mas, lembrando também que na passagem, não haviam apenas os erros de Pedro, tinham muitos acertos, muitas coisas boas que Pedro fez. Por quê? Porque no início, um pouquinho antes de Pedro conhecer Jesus, ele tinha um temperamento, né? E aí depois que Pedro conheceu Jesus, começou a andar lado a lado de Jesus, ele foi se aperfeiçoando, ele foi se adequando às obras, Jesus foi moldando ele. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos usa como nós somos no início, e aí depois, com o passar do tempo, ele vai nos preparando para a obra. Ele vai nos ajudando a engolir certas coisas, a entender outras. Jesus nos ajuda a pensar antes de falar, porque tem muita gente que é crente, faz a obra, tudo certo, mas às vezes não pensa antes de falar. Às vezes magoa as pessoas e acha que está tudo bem. Mas é importantíssimo que a gente pense antes de falar. E Jesus ele foi trabalhando com Pedro a respeito disso também. Então, na passagem, nós temos algumas coisas que Pedro fazia. Nós temos coisas boas que a Bíblia ela deixa aqui também a respeito de Pedro, certo? Nós temos o quê? Pedro foi o único que teve a coragem de descer do barco e de andar sobre as águas. Pedro conseguiu, foi o único ser humano pecador que caminhou sobre as águas. Tudo bem, Pedro começou a afundar. Novamente, Pedro era ser humano, era homem como nós, ele temeu, certo? Mas Pedro estava com Jesus. Quando a gente tem medo, a gente clama ao Senhor e o Senhor vem e nos resgata. Ele nos ajuda e nos põe de novo dentro do barco para a gente continuar seguindo. Porque é assim, às vezes balança,
balança, cai e o Senhor nos ajuda. Mas nós temos que nos manter focados para continuar fazendo a obra do Senhor. Pedro também foi quem encontrou o dinheiro do imposto dentro da boca de um peixe. Olha que milagre maravilhoso que Pedro presenciou. Se não foi milagre, é o quê? Será que é comum encontrarmos dinheiro na boca de um peixe? Se for, então bora lá, porque eu vou pescar também, né? Será que é por isso que o pessoal gosta? Não. Pedro presenciou esse milagre e foi uma coisa maravilhosa dele também. E o que Pedro fez quando foram colocar ele na cruz e ele viu que seria crucificado igual a Jesus? Nesse momento, Pedro já tinha sido transformado, não é? Pedro já entendia as obras, já sabia como ele tinha que lidar. Pedro pediu para que invertessem a cruz de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado como o rei Jesus. Ele entendeu o tamanho da grandeza do Senhor e que ele não podia ser crucificado como Jesus. Ele não era digno daquilo, então pediu para que fosse invertida a cruz. Se Pedro não tivesse sido transformado depois de conhecer Jesus, nunca que Pedro ia pedir para inverter a cruz, para que matassem ele daquele jeito. Pedro ia querer fugir dali, ia querer sair, ia querer viver, não é? Como ele já havia negado a Jesus 3 vezes para continuar vivendo, certo? Mas nessa passagem da Bíblia aqui, Pedro já tinha sido transformado. Então ele aceitou ser morto naquele momento para que se cumprisse o propósito de Deus, certo? Mas não aceitou ser crucificado igual, porque ele não era digno. Aleluia. Então são muitas características, muitas coisas que a Bíblia nos passa a respeito de Pedro. E agora nós temos o segundo nome. O segundo nome é o que está lá no primeiro versículo, Herodes. Eu confesso a vocês que quando eu li Herodes, eu não tinha noção que eram pessoas diferentes, né? Às vezes, como só escreve Herodes, a gente entende que é o mesmo homem, mas não era o mesmo homem. A Bíblia ela relata mais de um Herodes. E para eu entender isso, foi complicado. Eu precisei pesquisar mesmo e estudar sobre o assunto, mas graças a Deus, quando a gente foca alguma coisa sobre a palavra dele mesmo, a gente entende. O Espírito Santo nos dá esse entendimento. Aleluia. Eu quero falar com vocês primeiro a respeito do primeiro Herodes, que era Herodes o Grande. Esse daí era o maioral, tá? Esse daí era cruel de verdade, tá? Herodes, nós podemos chamar então de dinastia herodiana, tá bom? Era uma quantidade grande de Herodes que veio de um para o outro, do mesmo sangue, da mesma linhagem, tá? Herodes era um homem de sangue muito ruim. A família dele os Herodes eram homens de sangue muito ruins. Ele foi definitivamente usado pelo diabo para evitar a propagação do evangelho, para evitar a salvação do povo. Esse Herodes o Grande, ele foi tão influenciado pelo inimigo que ele chegou a matar alguns de seus filhos, matou algumas de suas esposas, porque ele teve mais de uma, matou alguns membros da sua família para que ele não perdesse o poder que ele tinha, para ele não perder o reinado, não perder o trono dele, certo? Eu não sei se vocês se lembram também daquela passagem da Bíblia de quando o rei pediu para que matassem todos os meninos abaixo de 2 anos, a fim de matar Jesus, de chegar até Jesus, não é? Porque ele não sabia quem era o menino Jesus. Então ele pediu para que matassem todos os meninos com a mesma faixa etária para conseguir matar Jesus. E foi esse Herodes o Grande, quem tentou fazer isso, tá? E aí nós temos também o segundo Herodes, que eu vou falar para vocês, que é o Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele é o filho de Herodes o Grande. Então, o pai, tentou matar Jesus quando Jesus era um bebê, um menino pequenininho, de 2 anos de idade. Antipas, ele foi um grande perseguidor de Jesus. Foi ele quem acabou causando a crucificação e morte de Jesus, tá bom? A prisão e a crucificação de Jesus. Então, o pai dele tentou matar quando pequeno, não teve êxito. Veio o filho e conseguiu causar a crucificação de Jesus. Lembrando que para que o propósito fosse cumprido, né? Para que se cumprisse o plano perfeito. Também, esse Herodes Antipas foi quem
pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Lembra que a filha de Salomé desejou isso através de sua mãe, né? E aí então Antipas foi quem deu a ordem para que levassem a cabeça de João Batista numa bandeja. Conseguiu matar Jesus e conseguiu a João Batista também. Nós temos agora o terceiro Herodes, que foi o Herodes Agripa, que é esse aqui de Atos 12, tá bom? O terceiro Herodes foi Herodes Agripa, ao qual se trata aqui da passagem de Atos 12. Herodes Agripa conseguiu matar Tiago a fio da espada, foi degolado, né? E foi ele também quem mandou prender a Pedro, para que Pedro fosse morto no dia da Páscoa. Então, mais um sangue do inimigo sendo usado aqui para tentar acabar com a obra do Senhor, com a propagação do Evangelho. E aí nós temos também o quarto Herodes, que é o Herodes Agripa II, filho do primeiro, tá? E o que fez Herodes Agripa II? Ele simplesmente participou do julgamento que condenou a Paulo. Vocês estão entendendo o nível de crueldade do sangue dessa família? Será que a gente entende como o inimigo usou essa família, essa dinastia toda, para destruir a obra do Evangelho? O primeiro tentou matar Jesus bebê, depois o segundo matou Jesus quando era adulto, matou João Batista também. O terceiro matou a Tiago e ainda tentou matar a Pedro. O quarto participou do julgamento de Paulo. Vocês estão entendendo do quanto eles tentaram evitar o ide de Jesus, a caminhada do Senhor? E quanto eles conseguiram matar alguns dos apóstolos para cumprir com o desejo do inimigo? É isso que nós vemos aqui, tá bom? O inimigo, ele tentou de todas as formas evitar a propagação do Evangelho, a salvação do povo, matando alguns dos discípulos e exterminando a vida de Jesus. Mas nós sabemos que ao terceiro dia o grande eu sou ressuscitou, aleluia, glória a Deus. O inimigo pensou que tinha evitado, o inimigo pensou que tinha prendido, que tinha barrado, mas ele não conseguiu, porque o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus. Herodes Agripa pensou que tinha matado a Tiago, mas nós sabemos que Tiago foi levado para a glória. O Senhor tinha feito um propósito com Tiago e o propósito da vida de Tiago tinha se findado. Então o Senhor recolheu Tiago. Não foi o inimigo que conseguiu tirar a vida dele. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Porque nada acontece, nada se faz sem a permissão de Deus. Se Deus não tivesse permitido, o inimigo não conseguiria acabar com a vida de Tiago, certo? Porém, Herodes pensou que, como ele tinha conseguido matar Tiago, ele também poderia fazer o mesmo com Pedro. Mas ele não sabia que o propósito na vida de Pedro ainda não tinha terminado. Deus tinha coisas preparadas para Pedro. Pedro ainda tinha que continuar pronunciando a palavra, levando o evangelho, propagando a salvação para toda criatura, certo? Então o inimigo ele tentou, mas o que ele não sabia, que o sangue ruim que ele tinha não era páreo para o sangue precioso e puro carmesim que foi derramado lá na cruz por amor a Pedro, por amor a mim e por amor a você. Aleluia. O sangue de Jesus é o mais precioso, é o mais forte, é o mais poderoso e ele venceu Herodes. O sangue de Jesus foi suficiente para livrar a Pedro da prisão e é suficiente para nos livrar também do cativeiro em que a gente vive nesse mundo cruel aqui. Então você pode pensar que você está preso, você tem alguém preso na sua família, preso que eu diga não apenas em cadeia, mas preso no mundo das drogas, dos vícios, da prostituição. Tem tantas coisas que prendem as pessoas hoje, famílias que estão presas em diferentes formas. Lembra-se que, enquanto a igreja orava, Pedro estava sendo liberto da prisão. Aleluia. Enquanto você ora pelos teus, eles serão libertos da prisão, do cativeiro que os aflige. Aleluia. Não desista de orar pelos teus. Não desista do teu filho, não desista da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do teu irmão, dos teus pais.
Continue orando pela tua família, continue intercedendo pela tua família, porque a oração, ela tem poder. Uma oração verdadeira, ela move os céus, ela chega, ela quebra cadeias, ela derruba, ela faz tudo o que é necessário para salvar uma vida, pelo nome de Jesus. Entenda uma coisa, aquele que tem o propósito em vida com Deus, o inimigo não pode matar. Aleluia. Se você tem um propósito com Deus, se você mantém a sua vida com Deus, se não for da permissão do Senhor, o inimigo não pode matar você. Ele pode tentar te tocar, ele pode tentar tocar nos teus filhos, mas mantenha-se de joelhos, mantenha-se em constante oração, porque as tempestades virão, as lutas virão, aleluia, mas o Senhor permanece contigo. Glória a Deus. O inimigo pensou que tinha acabado com Tiago, pensou que ia acabar com Pedro, e ele está tentando acabar com você, ele tenta acabar com a sua família, o inimigo tenta destruir o teu emprego, tenta destruir a tua alegria, o inimigo tenta destruir o corpo das pessoas. Oh, aleluia, mas o sangue do Senhor precioso, ele é suficiente para acabar com a força do maligno. Coloca a tua vida diante do Senhor, põe a tua família diante do Senhor. E a igreja fazia contínua oração e ele foi liberto. E você faz contínua oração e a sua família será liberta. Aleluia, eu creio nessa palavra, eu creio, não desista de orar a Deus. Mesmo que você ache que Deus não está ouvindo, Deus responde até mesmo no silêncio. Tem coisas que eu vivo hoje, tem bênçãos que eu vivo hoje, que eu pedi para Deus lá atrás. Eu não tinha nem me lembrado que eu tinha pedido ao Senhor, o Senhor trabalhou, o Senhor respondeu. E às vezes nem agradecemos por isso. Acontece muitas vezes, eu mesma me peguei pensando nisso, coisas que eu pedi para Deus um dia, que eu recebi, eu estou vivendo e eu não tinha me lembrado que foi uma oração. Então nós temos que estar atentos a isso. Muitas coisas o Senhor já nos respondeu, nós temos que agradecer, que entregar a Ele as outras situações também e manter-nos firmes na oração, porque no momento certo o Senhor virá. O Senhor vai libertar você, o Senhor vai libertar a tua família, o Senhor vai dar vitória a vocês, aleluia. Lembre-se que Ele não tarda, tá bom? Ele vem na hora necessária, na hora em que Ele tem de estar aqui. Lembre-se, não há doenças, não há prisão, não há simpatias, não há vícios, não há obra do maligno que possa impedir o propósito de Deus na sua vida. Se você tem um propósito com o Senhor, se você ora ao Senhor, se você entrega as tuas decisões, as tuas dificuldades, e você agradece a Deus pelas tuas alegrias também, o inimigo não pode te deter. O inimigo vai tentar, mas o sangue precioso está sobre você. O sangue do maligno não importa, ele não tem valor diante do sangue do Cordeiro puro. Aleluia. O segredo da igreja ainda é oração. Ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais, consagre-se um pouquinho mais. Se você acha que já faz um pouco mais. Se você não faz, comece a fazer agora. Comece aos poucos e vai subindo e vai subindo. Você vai entender o poder que isso tem sobre a sua vida, o poder que isso tem sobre a sua família. Não se esqueça, a prisão, ela pode vir, a depressão, ela pode vir, a tristeza, o desânimo, as doenças podem aparecer sim, mas para tudo isso existe um Deus maravilhoso, um Deus sobrenatural, um Deus que faz milagres na tua vida. E se você acredita, se você entrega ao Senhor, Ele vai te responder, tá bom? Não importa a resposta, porque Deus sabe de todas as coisas e todas elas cooperam para o bem daquele que crê nele. Entregue a tua vida ao Senhor, chore diante do Senhor e dê graças a Ele. Aleluias. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que tenham recebido essa palavra no coração. Peça para Deus os ajudar a recebê-la e a se confortar diante das situações difíceis. E continue orando, porque a oração
jejum, consagração ainda é o segredo para vocês viverem uma vida com propósito com Deus. Amém? Vamos orar então, para a gente finalizar. Senhor, meu Deus maravilhoso Pai, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és soberano, ó Deus, o Senhor está sobre todas as coisas. Obrigada, Senhor Deus, pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário pelo Teu Filho Jesus, por amor a todos nós. Senhor, graças damos a Ti porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelos Teus feitos, pela Tua graça, pelas Tuas maravilhas, Pai. Peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor dê-nos um dia feliz, um dia agradável. Senhor, que aqueles que não têm força, que estão cansados, que o Senhor renova-os, Pai. Dê bom ânimo, dê saúde, ó Deus. Aqueles que estão procurando emprego, precisando, Senhor, de cura, de libertação, coloca as Tuas mãos, Senhor, e prepare. Faça conforme a Tua vontade, ó Deus. Que o hino de vitória seja cantado na casa de cada um dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Eu agradeço a vocês também por terem estado comigo aqui até agora. Se for da vontade de vocês, compartilhe o vídeo com a pessoa que esteja precisando, tá bom? Curte aí, por favor, esse vídeo que pode nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilha. Deixa um comentário aqui que pode ajudar a alavancar também o canal. Se não for inscrito, se inscreve-se aí, tá bom? Que eu tento deixar uma palavra por semana aqui para cada um de vocês. Obrigada, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.